Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, continuar falando aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado desde o início desse culto, Pai, para que a gente possa sair daqui transformados pela Tua Palavra, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, prontos para poder pregar o Teu Evangelho em todos os lugares, Pai. É isso que eu peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, o pastor Alexandre avisou no domingo que nós estaríamos iniciando uma nova série de mensagens aqui na igreja, que são a carta às 7 igrejas, né? Que está lá no Apocalipse. Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2. Nós estaremos falando sobre as 7 igrejas que foram escritas cartas direcionadas a essa igreja, que está lá em Apocalipse. Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo João, onde ele estava na ilha de Patmos. Todos conhecem essa história? Ele estava na ilha de Patmos e lá ele teve uma revelação. Jesus o chama para que ele possa ver as coisas e ali pede para que ele pudesse começar a escrever e escrever tudo aquilo que ele estava vendo, e João faz isso. João, ele escreve essas coisas. Amém? Então, antes da gente realmente começar a falar sobre essa carta que a gente vai falar, hoje é sobre Éfeso, a igreja lá em Éfeso. Antes disso, eu quero ler com vocês no capítulo 1 de Apocalipse mesmo, a partir do versículo 9. Se você tiver aí, abre aí Apocalipse 1, a partir do versículo 9, que diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: Escreva em um livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, Jesus ele chama João, fala para ele: vem aqui no dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo. Então, nesse dia, Jesus ele chamou João ali e falou assim: olha, todas essas coisas, anota tudo, escreve num livro e envia para 7 igrejas que eu quero que você envie. Então, são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas em que Jesus ele escreve essas cartas, pede para que João pudesse escrever essas cartas, para que pudesse ensinar, exortar e falar algumas coisas que são características para aquela igreja, para essas igrejas, mas também que são coisas importantes para a gente poder aprender nessa noite. Amém? Nós também somos corpo de Cristo, nós também fazemos parte desse corpo, nós também somos igreja, então nós também precisamos aprender algumas coisas que essas igrejas, que Jesus estava colocando para essas igrejas. Eu acredito que vai ser bem, bem importante para nós essa série de mensagens. Então, uma das coisas importantes para a gente poder entender que o conteúdo dessas 7 cartas são exclusivamente de Jesus. Então é diferente das cartas onde a gente vê nos evangelhos, no Novo Testamento. Então tem lá a carta de Éfeso mesmo, que a gente vai falar daqui a pouco, tem Filemão, tem Timóteo, tem Colossenses, Filipenses, tem várias outras cartas, que essas daí são, nessas que eu acabei de citar, são todas que Paulo escreveu. Então, mas essas 7 cartas aqui que nós estaremos meditando nessas semanas, nessas 7 quintas-feiras aí, vocês vão perceber que é um conteúdo totalmente de Jesus. Então é algo como se Jesus estivesse ditando para João e João ali escrevendo: eu quero que você fale exatamente isso para essa igreja, porque o que eu estou vendo, aquilo que eles precisam aprender, aquilo que eles precisam melhorar, aquilo que eles precisam continuar fazendo. Então escreve exatamente isso. Então isso é muito importante para a gente poder entender que tudo isso que foi escrito por direção de Jesus. Amém? E se é um direcionamento de Jesus, serve para nós também. Amém? Vamos lá então.
A primeira carta que foi enviada foi para a igreja de Éfeso. Éfeso é interessante, não sei quantos aqui já viram, na Bíblia, no Novo Testamento, tem uma carta lá, carta aos Efésios, que é também escrita para eles, para esse lugar, para essa cidade. Ela foi plantada, essa igreja lá em Éfeso, foi plantada pelo apóstolo Paulo. Presta atenção nesses detalhes, porque vai fazer muita diferença lá no final. Foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele, na sua terceira viagem missionária, ele estava lá, e essa história a gente consegue ver lá em Atos, finalzinho de 18, capítulo 18, 19 e 20, conta a história de Paulo, que estava na terceira viagem missionária, e ele estava lá escrevendo, e ele estava lá e plantou essa igreja. Lá no capítulo 19, conta uma parte, logo que ele chega, e ele começa a ensinar, ele começa a pregar na sinagoga, e ele está lá pregando, falando, e ele fica durante 3 meses, sem interrupção, sem problema, sem ninguém encher o saco, sem ninguém falar nada, ele está lá pregando durante 3 meses. E ele fica num total, lá no final do capítulo 20, depois você pode ler, capítulo 18, 19 e 20, leia na sua casa. No final do capítulo 20, conta que Paulo ficou durante 3 anos nessa igreja. Então, além de plantar essa igreja, Paulo ficou lá pastoreando durante 3 anos. 3 anos ininterruptamente, pregando, ensinando. E lá ele fala que ele estava chorando, ele fez isso com lágrimas, né? Então, havia um sofrimento, havia uma dor, porque as pessoas perseguiam Paulo, as pessoas apontavam o dedo para Paulo, as pessoas julgavam Paulo, e aí Paulo continuava lá e ficou lá durante 3 anos. E no versículo 30, do capítulo 20 de Atos, versículo 36, 37 e 38, diz assim, ó: tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais voltariam a vê-lo. Então, acompanharam até o navio. Então, Paulo estava indo embora. Paulo faz toda essa despedida. E aí as pessoas ficam muito tristes com a partida de Paulo. E aí eles descobrem que eles ficaram mais tristes ainda porque eles nunca mais voltariam a ver Paulo. Porque Paulo depois ia morrer. Então Paulo já estava indo embora sabendo que iria morrer, né? Já estava indo para o lugar onde ele sabia que não iria mais voltar. Então as pessoas ficavam tristes com essa notícia que Paulo estava dando. Então Paulo ficou lá 3 anos. Depois que Paulo sai lá daquela igreja, ele deixa 2 presbíteros lá, Priscila e Áquila. 2 pessoas que ficaram lá responsáveis por esse ministério, para que ele pudesse, enquanto Paulo estava fora, eles pudessem ali pregar e fazer as coisas que tinham que fazer, cuidar daquela igreja. E depois, isso não está escrito na Bíblia, mas a história, os relatos contam que quem ficou lá durante muitos anos foi o apóstolo João, esse mesmo que escreveu Apocalipse, esse que escreveu o Evangelho de João, esse que escreveu as 3 cartas lá que tem de João também. Então, ele ficou muitos e muitos anos nessa igreja, pastoreando essa igreja. Nessa igreja ele abriu uma escola de discípulos lá nessa igreja. Então, essa igreja foi pastoreada por Paulo, foi plantada e pastoreada por Paulo, o apóstolo Paulo. Depois teve 2 pessoas que eram um braço direito, era alguém que era de confiança de Paulo, que cuidou ali. E depois ficou o apóstolo João, aquele que estava lá com Jesus e que foi e pastoreou aquela igreja durante muito tempo. Então perceba que essa igreja tem algo especial, não era uma igreja qualquer, era uma igreja onde tinha um cuidado, uma visão um pouco diferente dessa igreja. E nesse momento aqui, em Apocalipse, essa igreja já tinha uns 40 anos, mais ou menos, de plantação. Desde quando Paulo plantou essa igreja até quando João envia essas cartas, tinha mais ou menos uns 40 anos. Então não era uma igreja novinha, né? A nossa igreja aqui, a comunidade cristã nele, esse ano faz 7 anos. Então, 40 anos é uma igreja bastante já consolidada, né? Já está bastante firme e forte. E mesmo assim, mesmo com todas essas pessoas, Paulo, João, Priscila e Áquila e tantas outras pessoas, 40 anos de ministério, mesmo assim, tinha alguma coisa para consertar nessa igreja. Tinha alguma coisa de errado. Tinha algo que Jesus não estava gostando. Tinha algo que eles precisavam mudar. Isso é importante e é interessante para a gente poder entender que não importa o nosso gabarito, não importa o nosso tempo de igreja,
não importa o nosso pedigree teológico, sabe? Eu estudei com fulano de tal, fiz isso, fiz aquilo. Não importa nada disso. Se não estivermos atentos ao pecado que nos cerca, seremos tragados e ficaremos para trás. Amém? Vocês estão entendendo? Não importa o quanto tempo de igreja eu e você nós tenhamos aqui. Não importa. Eu vim de outra igreja. Nasci na igreja, já tem 40, 50 anos de igreja. Isso não importa. Se a gente não estiver sempre atentos, sempre vigilantes, sempre olhando para as coisas que estão acontecendo, isso pode nos tragar. E nós podemos ser achados em falta em alguma coisa. Poxa, Jesus, faz tanto tempo. Mas faz tanto tempo. E você está errando nisso aí. Vamos consertar? E enquanto eu estava preparando essa mensagem, uma das coisas que ficou na minha mente era algo especificamente para a nossa igreja, para a nossa comunidade cristã nele. E eu acredito que Jesus ele vai falando ao coração da igreja, assim como ele estava falando comigo. Eu acredito que até o final dessa mensagem todo mundo vai entender. Amém? Vamos ler então Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? A primeira coisa que a gente consegue entender e ver nesse texto, que é interessante para nós, é que Jesus nos conhece muito bem e sabe o que fazemos. Jesus ele nos conhece muito bem e sabe o que nós fazemos. Perceba no texto que ele diz ali no versículo 2: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Jesus ele conhecia essa igreja, conhecia com a palma da sua mão, ele conhecia. E assim como ele conhecia aquela igreja, ele conhece a nossa igreja. Amém? Então ele sabe, e aqui é interessante porque Jesus ele começa com os pontos fortes dessa igreja. Olha, vocês assim, vocês trabalham, vocês perseveram, vocês sabem diferenciar quem são os falsos apóstolos e quem não são. E tudo isso Jesus vai levantando. E aí, enquanto eu estava preparando essa mensagem, me veio uma pergunta: se Jesus, ao olhar para nós, como corpo de Cristo, quais seriam os nossos pontos fortes? Jesus, ao olhar para a comunidade cristã nesse momento, agora, ele olha para a nossa igreja e fala o quê? Olha, comunidade, eu sei que vocês são isso. Vocês têm feito isso. O ponto forte da igreja é assim, assado. Vocês estão fazendo isso. O que será que Jesus escreveria para nós hoje? O que Jesus teria a dizer para nós? Nós somos uma igreja que trabalha muito e que persevera? Somos aqueles que não toleramos os homens maus e que querem nos enganar com palavras doces e chamativas? Sabe aqueles lobos que se vestem de ovelhas? Será que a gente ia conseguir diferenciar um do outro? Nós somos capazes de colocar à prova essas pessoas para descobrir se são impostores mesmos ou não?
Temos suportado toda a dor e sofrimento que são causados por causa do nome de Jesus? Será que nós, como igreja, como comunidade cristã nele, nós temos feito essas coisas? Será que Jesus poderia olhar para nós e falar exatamente essas palavras, exatamente isso que ele escreveu para Éfeso? Jesus poderia escrever e falar para nós nessa noite? Como eu disse lá no primeiro ponto, no começo, Jesus nos conhece e sabe das nossas obras. Amém? Jesus nos conhece e sabe das nossas obras. Como Jesus iniciaria uma carta para nós hoje? O que Jesus está vendo em nós? Quais são as nossas obras que temos para oferecer? O que temos feito como igreja do Senhor? Vai respondendo aí na sua mente aí. Não há nada que a gente possa esconder do Senhor, dos olhos do Senhor. E agora presta atenção nisso que eu vou te dizer. O texto diz o quê? Estas são, no versículo 19, no versículo 20, diz assim, do capítulo 1, versículo 20. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que significa isso, Bruno? A própria Bíblia diz que é o quê? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que Jesus está falando aqui? Ele diz que anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus, ele anda no nosso meio. Amém? Jesus, ele anda. Por isso que ele fala que ele conhece as obras. E de todas as outras cartas, as outras igrejas, Jesus fala a mesma coisa. Conheço as tuas obras, sei que é isso e sei que é aquilo. Jesus, ele está andando no meio da nossa igreja. Não só agora, não só hoje. Desde sempre. Ele está andando, ele está ouvindo, ele está vendo, ele está lá anotando. A Mari às vezes fala assim para mim, olha Bruno, você vai estar no meu caderninho aqui agora, ó, porque você fez isso, agora você está no meu caderninho. Jesus, ele vai anotando algumas coisas. Jesus, ele vai marcando, ele está vendo tudo. Ele anda no meio da igreja. Então não tem como esconder nada de Jesus. Não adianta a gente querer esconder algo do nosso mestre, porque ele sabe de todas as coisas. Ele está passeando pelo meio da igreja. E aí imagina a igreja, Jesus falando assim, ao anjo da comunidade cristã nele, caso do pastor Alexandre, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, Brasil, eu digo isso. Porque ele está passeando, ele sabe o que está acontecendo. Se ao pensar nisso, você acha que não é bom o que Jesus tem a falar sobre nós, acredito que hoje é o dia para nós alinharmos os nossos corações ao coração de Deus. Amém? E clamar por misericórdia, por não sermos o que o Senhor deseja que sejamos. Se ao pensar em tudo isso que eu acabei de dizer, você fala, Bruno, eu acho que Jesus não ia falar essas coisas não. Eu acho que Jesus iria falar aquilo outro, eu acho que não sei não. Então, hoje é a noite importante, é uma noite especial. É o melhor momento para que a gente possa pedir perdão. Para que a gente possa alinhar o nosso coração ao nosso Deus. Para que a gente possa encontrar favor e misericórdia do nosso Senhor. Amém? A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é que, com o passar dos anos, o primeiro amor pode ficar para trás. Olha o que diz aí o versículo 4 e 5 do capítulo 2. Contra você, porém, tenho isto. Então Jesus acabou de falar os pontos fortes da igreja, mas ele tem alguma coisa a dizer, ó. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele.
Muitas vezes a gente ouve falar sobre o primeiro amor, e uma das primeiras coisas que você pode pensar sobre o primeiro amor é aquele primeiro amor que quando você conheceu Jesus, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aí eu tô aqui, nossa, meu primeiro amor, então eu faço com tudo, faço com vontade, e aquela coisa, eu saio correndo. Mas não é exatamente isso que Jesus está querendo dizer aqui nessa carta. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A gente acabou de ler que aquela igreja, ela trabalhava bem, ela cuidava dos irmãos para que os lobos, para que os falsos apóstolos não atacassem. Eles perseveravam com sofrimento, eles faziam tudo aquilo juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Faziam. Num determinado momento, Jesus diz: contra você, porém, tenho isso: vocês abandonaram o primeiro amor. Volta, lembra-se de onde caiu, volta e começa a praticar as obras que você fazia no princípio. A volta ao primeiro amor não é aquele de quando conhecemos a Jesus, mas é voltar a amar os nossos irmãos, de lutar por eles, de se entregar por eles, de sofrer por eles, de morrer por eles. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Aquela igreja, eles trabalhavam muito para proteger a própria igreja. Então vinha alguém que estava pregando alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, corta isso daqui para fora. No final ele fala o que? No versículo 6, Jesus disse: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então eles distanciavam: você vem pregar algo de diferente? Sai daqui, não quero. A gente sabe quem é você, sai daqui. A gente está lutando, a gente está trabalhando, e trabalha e cuida. Faziam tudo para aquela igreja. Só que num determinado momento eles deixaram de fazer isso. Uma igreja que tinha 40 anos mais ou menos de plantação, que tinha aprendido de Paulo, que tinha aprendido de João, que estava com Jesus desde o começo, lá no ministério de Jesus, tinha aprendido ali, aos pés dessas pessoas, e mesmo assim, durante a caminhada, nesses 40 anos, alguma coisa aconteceu e essa igreja parou. E percebe que essa igreja, ela não parou de trabalhar, porque Jesus, ela elogia essa igreja. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês fazem, mas falta o quê? Amor. O pastor pregou aqui esse domingo agora, sobre o amor, não foi isso, pastor? O senhor pregou sobre o amor? E na mensagem, o pastor, ele fala que o amor é a essência do evangelho, porque Deus é amor. E em outro culto que o pastor pregou aqui, ele falou que dá para a gente fazer várias coisas na igreja sem estar na direção de Deus, sem estar com Deus, sem estar na presença de Deus. E era exatamente o que a igreja em Éfeso estava fazendo. Eles estavam trabalhando, eles estavam cuidando, eles estavam fazendo, mas tudo sem amor. O amor é a marca do cristão. O amor é uma decisão e não apenas um sentimento. O maior exemplo de amor foi a cruz, e quem recebe esse amor, ele passa a amar. Foi o que o pastor pregou domingo. O amor é a essência do evangelho. E Jesus, ele foi categórico com essa igreja: contra vocês, porém, eu tenho isto. Tudo o que fazemos nessa igreja, e aqui eu falo aqui nessa igreja, é por amor. Amém? Tudo o que nós fazemos é por amor. Ensinamos a igreja porque amamos. Pregamos a palavra de Deus porque amamos. Oramos pela igreja porque amamos. Fazemos as programações porque amamos. Trabalhamos arduamente. E aqui eu quero falar exatamente do pastor e da pastora, que eles trabalham arduamente porque eles nos amam. Amém, igreja? Tudo é feito por amor. Tudo que fazemos é por amor. Tudo que eu faço é por amor a Cristo e amor à igreja. Amamos vocês,
Amém? Amém, igreja? Vocês acreditam nisso? Eu amo essa igreja, por isso eu faço o que faço. Aquela igreja em Éfeso tinha 40 anos de idade e nasceu muito bem nascida, muito bem orientada, muito bem fundamentada, e mesmo assim lhe faltou amor. Será que entre nós está faltando amor? Como eu disse no começo, em dezembro, essa igreja, a comunidade, vai fazer 7 anos de idade, né? E como está o nosso amor? Se aos 40 eles já estavam faltando amor, como está o nosso amor aos 7? Como está o nosso trabalho? Será que a gente consegue entender que nós precisamos voltar ao primeiro amor, lembrar onde nós caímos e voltar a praticar as obras que a gente praticava lá no início? Perceba que Jesus, ele não fala sobre a falta de amor para com ele. Eles não abandonaram a Jesus. Eles deixaram de fazer as coisas por amor. Simplesmente faziam. Simplesmente estamos ali. Simplesmente vamos fazendo, vamos levando. Ninguém deixou de amar a Jesus. Mas simplesmente deixaram de se importar um com o outro. Deixaram de olhar um para o outro. E agora eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado. Olha aí para o seu irmão que está do seu lado. Olha aí, gente. Nós temos que amar uns aos outros. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que fazer as coisas por amor a esse irmão. Você que canta, canta por amor. Você que toca, toca por amor. Você que cuida das crianças, cuida por amor. Você que cuida do estacionamento, cuida por amor. Na mídia, faz com amor. Tudo o que nós fazemos é por amor a Cristo e à igreja. Por amor a Cristo e à igreja. Amém? A terceira coisa que nós podemos aprender também com esse texto é que podemos começar muito bem, mas o final pode não ser como o início. A gente pode começar muito bem as coisas, mas o final não ser como o início. Olha o versículo 6 que diz assim, ó: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem eram os nicolaítas? Lá em Atos capítulo 6, eu quero que vocês abram comigo. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 1. Aqui é a escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, prestem atenção, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Quem eram os nicolaítas? Aqui nesse capítulo 6 de Atos, a gente vê que tem a escolha dos 7 diáconos que foram escolhidos para poder cuidar e ajudar a igreja. Os apóstolos já não estavam conseguindo fazer, já não estavam dando conta daquilo, de ter que pregar, ensinar e também cuidar das outras coisas. Então vamos levantar 7 pessoas que eram o quê? Cheios
do Espírito Santo, tinham bom testemunho e tinham sabedoria. 7 homens assim. Foram lá, escolheram esses 7, e entre esses 7, o último está escrito ali que é Nicolau. Esse Nicolau aí, diz a história que esse Nicolau, ele começou bem. Foi escolhido pelos apóstolos para poder trabalhar, e começou. Só que num determinado momento ele começou a pregar algumas coisas diferentes daquilo que os apóstolos estavam ensinando. Estavam pregando coisas diferentes. E essa pregação foi crescendo. Isso tinha muito ali no começo na igreja primitiva, tinha muito disso. Tinha muitas heresias rolando naquele meio, não é de agora, é desde o começo que existia heresias. E aí começa a crescer essa heresia, e aí se juntam depois, juntam um grupo que eles se denominam como Nicolaitas, que são esses que seguem os ensinamentos de Nicolau. Esse Nicolau aqui. Esse Nicolau que começou como um homem cheio do Espírito Santo, sabedoria e tinha um bom testemunho. Ele começou bem, começou a pregar, começou a ensinar, começou a fazer e começou a se distanciar do que era o certo, do que era o verdadeiro. E isso influenciou lá na frente. 40 anos depois, um grupo se juntava para poder querer destruir a igreja com ensinamentos errados. Olha isso. E o que os nicolaítas eles ensinavam? Eles eram muito liberais. E aí eles falavam muito sobre imoralidade sexual e tinham falsos ensinos. Era isso que rolava dentro da igreja. Ah, não precisa se guardar não. Ah, não precisa disso não. Ah, não precisa daquilo não. E foi deixando. Esse homem que foi escolhido por ter um bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, acabou criando uma seita herética totalmente fora daquilo que os apóstolos ensinavam. Os efésios tinham isso a seu favor. Lá na igreja não tinha isso. Eles odiavam essas práticas. Eles iam contra tudo isso. Não, Nicolaitas aqui não tem. Mas isso não aconteceu só lá na igreja de Éfeso. Isso aconteceu na igreja de Pérgamo. Depois, quem for pregar, não sei, vai falar sobre isso. A igreja de Pérgamo também tinha alguns seguidores dos nicolaítas, e lá sim destruiu aquela igreja. Lá sim estava uma bagunça generalizada. Lá não tinham as pessoas que protegiam a igreja, que sabiam dizer quem eram os apóstolos falsos ou não. Nessa igreja de Pérgamo teve problema. Lá em Éfeso não teve. Lá em Pérgamo, eles foram levados ao falso ensino e à imoralidade sexual. E o que eu quero dizer com tudo isso? Um homem que tinha tudo para dar certo e ser uma bênção, acabou dando tudo errado e indo contra Deus. Às vezes nós nos importamos tanto com o nosso início, tanto com o primeiro amor, sabe? Aquilo que eu disse, ai meu Deus, eu aceitei Jesus e agora eu estou te amando, agora eu vou estar na igreja de segunda a segunda, e não sei o que, e aquela coisa. Nós nos importamos tanto com isso, e nos esquecemos, e nem nos importamos como terminaremos a nossa corrida. Esquecemos que a vida cristã não é uma vida de oba-oba, não é um tiro curto, mas ela é uma jornada, ela é uma maratona. É algo longo, é algo para a vida toda. E a gente se esquece disso. Que é necessário perseverar até o fim. Ser fiel até o fim. Amar até o fim. Trabalhar até o fim. Como Jesus disse na carta a Esmirna: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. É ser fiel até a morte. Nicolau não foi fiel até a morte. Ele começou bem, mas falhou. Tem um outro também, que eu acho muito interessante. Toda vez que eu leio, eu fico muito intrigado com isso, que é Demas. Demas, lá em Colossenses capítulo 4, 14 e Filemão 24, Paulo ele cita Demas como um dos colaboradores. Cita Demas como aquele que ajudava Paulo no serviço, no trabalho, no ministério. Era alguém que estava ali junto com Paulo, entre outras pessoas. Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 10, que é a última carta que Paulo escreve, que Paulo já está lá para morrer, ele escreve assim: pois Demas
amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Um homem que viajou com Paulo, que pregou com Paulo, que andou com Paulo e fez todas as coisas com Paulo, no final, abandonou e foi embora. Ele amou este mundo. Demas começou bem e terminou mal. Nicolau começou bem e terminou mal. Um início promissor, mas um final devastador. Demas, Nicolau, e você pode pensar em tantas outras pessoas que você conhece, que começaram bem e hoje nos fazem lembrar que a vida cristã é um todo, começo, meio e fim. E o fim é o mais importante de tudo. Então a pergunta que eu quero deixar para nós como igreja é: como está a sua jornada? Está caminhando para o fim de uma maneira que agrada o Senhor? Será que a gente pode falar como Paulo falou no final da vida dele? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Será que nós estamos caminhando para esse lugar? Ou nós estamos já perdidos no meio de tanta coisa que as pessoas falam, tanta novidade, tanta besteira, tantas coisas, e a gente se perde no meio do caminho e não dá ouvidos à voz do Senhor? A carta à igreja em Éfeso é um chacoalhão em nossas vidas para olharmos para dentro de nós mesmos e verificarmos como está o nosso coração como igreja. Não é como individual, a Esther, pessoa ali, pessoa física, individual. Não. Como igreja, como todo. O que temos feito para o reino? Quais são os frutos que nós temos dado? Se começamos bem, precisamos cuidar para não cair em qualquer vento de doutrina e nos fixarmos na palavra do Senhor. Se começamos mal, precisamos parar e recomeçar enquanto é tempo. E aí eu leio o texto, o que Jesus disse no versículo 5, Apocalipse 2, 5. Portanto, lembre-se de onde caiu. Lembra aí. Lembra de onde você caiu aí? Aonde está faltando amor? Onde nós paramos de trabalhar? Onde nós paramos de amar o nosso irmão? Lembra de onde caiu? Arrependa-se e faça as obras que praticava lá no princípio. Lembra, arrependa-se e volte a praticar. Porque se não se arrepender, Jesus está dizendo: virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro nós vimos que é a igreja, amém? Lembra que nós falamos no começo? Jesus disse que vai tirar o candelabro do nosso meio. Ele vai tirar a igreja do nosso meio. Nós poderemos até nos reunir, continuar nos reunindo como igreja, mas nós não seremos mais igreja. Não teremos mais o selo do Espírito Santo. Não teremos mais o cuidado do Espírito Santo. Não teremos mais os cultos que nos enchem e nos levam e nos impulsionam para poder pregar o Evangelho em todos os lugares. A gente até vai se reunir, vai continuar fazendo culto, vai continuar tocando, cantando, pregando, mas sem o selo do Espírito Santo. Porque Jesus, ele vai tirar. Então eu acredito que hoje, e essa é uma palavra muito forte, acredito que hoje seja o momento de nós nos lembrarmos de onde nós caímos, se arrepender daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos imaginando, daquilo que seja o que for, e voltar a fazer as obras que nós fazíamos lá no começo. É voltar a amar, é voltar a fazer com amor a Cristo e a igreja. Amém? A igreja em Éfeso, ela tinha tudo para dar certo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas algo interessante que eu estava vendo, isso é óbvio da gente conseguir ver,
é que nenhuma dessas 7 igrejas, ou nenhuma das outras, todas as igrejas que Paulo abriu, estão até hoje. Nenhuma. Nenhuma dessas igrejas continuaram abertas até hoje. Não existe uma igreja de mais de 2000 anos aberta. Com o tempo, como eu disse, o amor pode se esfriar. Com o tempo, pode acontecer várias e várias coisas que as igrejas deixam de existir. Catástrofes, e guerras, e tantas coisas. Que isso não venha acontecer com a nossa igreja. Que ao passar do tempo, o nosso amor possa crescer cada vez mais. Amém, igreja? Que ao passar do tempo, a nossa igreja possa amar mais, que a nossa igreja possa trabalhar mais, que a nossa igreja possa ter os olhares atentos, para que as pessoas que venham entrar, que são lobos vestidos de ovelhas, e queiram atrapalhar, que queiram machucar, que queiram matar a nossa igreja, que nós possamos detectar, bem rápido, e expulsar essas pessoas que são seguidores dos nicolaítas, porque nós temos que fazer como essa igreja, odiar essas obras, odiar as obras que vêm contra a igreja do Senhor, porque nós temos que amar a igreja, amém? Jesus morreu pela igreja, então nós não podemos tratar a igreja de qualquer jeito. E a igreja, eu não falo a igreja 4 paredes, eu falo das pessoas. Nós não podemos tratar a igreja de qualquer jeito, porque Cristo entregou a sua vida pela igreja. O que nós temos que fazer é cuidar, amar, trabalhar muito, para que a igreja possa crescer e ser forte cada vez mais. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar?